Falar de CR7 é ir muito além do futebol. O Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais lendários que já pisaram aqui para toda a eternidade, e é colocado no top 3 de melhores jogadores da história, ao lado do Rei Pelé e Lionel Messi. Há quem diga, inclusive, que o CR7 é o melhor jogador da história, além de melhor atleta, e o Robozão é um dos jogadores mais marcantes da nossa geração, conseguindo números insuperáveis em muitas das competições que envolvem o planeta Bola. Mas fato é que a fase do imparável e lenda indiscutível não é bem a das melhores, e algo completamente insano aconteceu com o CR7. Por isso hoje, você vai ver o que realmente aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Se não for inscrito ainda, vem pra cá fazer parte dessa família insana. Deixa o like também pra dar aquela força, e como eu não tô aqui pra queimar seu poderoso tempo, vem comigo e vamos ao que interessa. Vivemos num momento que reside exatamente na data FIFA, no período em que as seleções que irão pra Copa fazem seus testes em diferentes competições. E enquanto a nossa seleção brasileira está concluindo sua jornada pré-Copa em amistosos contra equipes como Gana e Tunísia, a seleção de Portugal está atuando pela Nations League, competição envolvendo seleções europeias. São enfrentamentos no estilo de uma liga, nos quais só as equipes da Europa se enfrentam e se preparam para o torneio da Copa. E mesmo desfalcados, os portugueses partiram para enfrentar a República Tcheca, que é ainda garantido o primeiro lugar de seu grupo, que conta com a República Tcheca, Suíça e Espanha. Sendo os primeiros campeões dessa liga recém-criada, eles foram para Praga enfrentar os tchecos. O que não se esperava era o que aconteceria nos primeiros minutos de jogo, quando o craque português teve um intenso sangramento. No lance aos 18 minutos de jogo, que ainda estava em andamento, William Carvalho tentou o levantamento e foi desviado e subiu muito, sobrando na direção de Vaclik. O goleiro subiu para ficar com a bola nas mãos, mas Cristiano Ronaldo saltou bem para disputar e foi atingido em cheio no rosto pelo goleiro tcheco. CR7 logo levou as mãos ao rosto e ficou caído no chão preocupado com o sangramento. O nariz do craque chegou a pingar sangue no campo, enquanto o goleiro adversário mostrava preocupação. Os médicos logo foram acionados para atender o atacante, que recebeu um curativo no nariz ainda no gramado. Esse episódio escancara uma fase não lá muito boa que vem perseguindo e assombrando um dos maiores jogadores da história do esporte, e isso não é de hoje. Ele foi muito bem na temporada passada, mas mesmo ele sendo considerado um robô, ninguém é de ferro. Com o tempo, ficou difícil manter uma sequência de excelentes atuações com a camisa dos Red Devils. Jogando muitas partidas seguidas, ele precisou ser poupado de certos jogos não tão elementares devido à sua idade já avançada e ao descanso que lhe era necessário. Ele afirmou que tem condições de jogar em alto nível por mais 4 anos até que venha a próxima Copa, mas não pode se garantir que isso realmente seja possível. Afinal de contas, Cristiano é alguém muito exigente consigo mesmo e precisa ao máximo de motivações que continuem assegurando seu verdadeiro sucesso. Tanto é que nessa última temporada, ele buscou trocar de equipe para continuar jogando a competição que sempre foi sua preferida, a UEFA Champions League, pois foi na Champions que o Chris se habituou a se tornar uma verdadeira besta enjaulada. Manchester United had to score, they have scored inside 6 minutes. It's the player from Portugal who has hammered it in here in Porto and hammered Manchester United into an early lead. Mesmo com esse histórico inacreditável, muitos times levaram em conta o declínio da mobilidade de funções do CR7, o que fizeram crer que caso ele realmente fosse jogar em uma nova realidade, só passaria a atuar por mais uma temporada e logo trocaria de equipe. As duas equipes mais cotadas para levar o robozão foram Chelsea e Bayern de Munique. Os Blues, que passaram por um processo de reformulação ao longo dos anos, acreditavam que ter o Cristiano ajudaria imensamente o ataque da equipe a ser produtivo e conseguir mais gols. Porém, fontes inglesas apuraram que, principalmente por conta do planejamento do então treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, a negociação não andou como esperado. E já em relação ao Bayern, o diretor de futebol do clube, o ex-goleiro alemão Oliver Kahn, negou qualquer possibilidade de vinda do robozão para os bávaros dentro da atual realidade, ainda mais por conta da aquisição de nomes como o senegalês ex-Liverpool Sadio Mané. Um dos maiores jogadores da história, mesmo se aproximando do fim da carreira, tem um dos salários mais caros da história do futebol. Cristiano Ronaldo ganha cerca de 29 milhões de euros por temporada, e não é toda equipe que tem aparato financeiro para poder bancá-lo. E mesmo sendo o lendário showman camisa 7, a função de Cristiano Ronaldo é bem diferente da de antes. Atualmente ele se localiza muito mais na área central do ataque como um centroavante. E segundo o que foi apontado, essa função fixa do CR7 desanimou alguns treinadores que queriam um jogador com mais mobilidade para ficarem mais bem adaptados aos padrões de suas equipes. O grande terror é que o time escolhido pelo Chris passasse a jogar unicamente em função dele. E jogar em função de um jogador só vai contra o ideal futebolístico atual de um futebol dinâmico e coletivo. E falando em equipes que pensam no coletivo, Cristiano Ronaldo tinha sido chamado anteriormente para atuar com a camisa do Manchester City
City de Pep Guardiola. O curioso é que antes, CR7 e o Carecation eram quase que inimigos ferrenhos quando o CR era do Real, e o Guardiola treinava o Barcelona de Messi. Cristiano até ficou tentado com a possibilidade de jogar nos Citizens, mas a sua identificação com o United, aliada à idolatria dos Red Devils, fez o cara mudar de ideia e retomar ao lado vermelho de Manchester. Lado vermelho esse que inicialmente parecia ser disparadamente a melhor opção pro robô, mas que trouxe uma dor de cabeça sem tamanho pro astro português. Com uma equipe que contou com treinadores não tão eficientes e uma equipe que destoou tecnicamente das demais do Big Six inglês, o United passou longe de figurar entre as principais equipes do cenário europeu. Caiu nas oitavas de final da Champions pro Atlético de Madrid, foi eliminado bem cedo das Copas inglesas e ainda por cima ficou de fora da Champions. Agora, com Erik ten Hag, a perspectiva mudou um pouco de rumo, principalmente com as contratações dos brasileiros Antony e Casemiro. Mas o que modificou a realidade do CR7 foi definitivamente a sua ida ao banco de reservas. Cristiano, até o momento da temporada, soma mais precisamente um gol e uma assistência quando beira a perspectiva de 10 jogos atuantes dessa temporada atual. Números esses que não chegam nem perto de lembrar o lendário CR7 do Real Madrid, que conseguiu marcar mais gols que jogos que disputou, com recordes e marcas inalcançáveis que beiram o absurdo. Yine Marcelo. Salah dönmeye çalışıyor Cristiano Ronaldo. Ronaldo bastı topun üzerine. Ronaldo ve top ağlarda. Cristiano Ronaldo 57. dakika boşluğu buldu ve golü yaptı. Ronaldo. O Cristiano indomável, imparável e potente continua aí, no mesmo corpo fibrado e robótico de sempre, mas a fase do Cris não vem sendo animadora, se assemelhando um pouco com a fase também ruim que Messi enfrentou na última temporada em que saiu do Barcelona e começou a atuar no PSG. Cristiano não vem conseguindo manter a constância de suas temporadas anteriores, e muitos fatores podem ser determinantes para explicar a atual fase do robô. A nova formação de Ten Hag não favorece tanto as características e atributos novos que o CR7 adquiriu assim que a idade apertou, além do fato de que o treinador nunca se tornou tão adepto assim das funcionalidades que Cristiano possuiu nas últimas temporadas. Enquanto atuava pela Juventus, os títulos nacionais vieram com uma boa frequência, mas a ausência de Champions e de maior efetividade da equipe enquanto esteve por lá geraram diversos debates, e com o passar do tempo, foi provado que a culpa da equipe não possuir lá toda essa efetividade estava longe de ser necessariamente dele. Novamente, o momento recente do United também gerou polêmica, mas mesmo que isso gere discordâncias, ninguém pode apagar a história desse homem e tudo que ele já construiu. O português Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985 em Funchal, na Ilha da Madeira. Ele teve uma infância pobre e bem humilde. Desde pequeno, ele já mostrou que tinha um futuro promissor pela frente no futebol e já chamava a atenção pelos campos da cidade. Ele iniciou sua carreira profissional no Sporting em Lisboa, mas ficou pouco tempo por lá pelo fato de grandes equipes terem se interessado por ele. Quem conseguiu a contratação foi o Manchester United, e depois disso, o Cristiano começou a surpreender com todo o seu talento. O jovem CR7 encantou e se tornou um grande ícone. Conseguiu se recuperar, Bruno Fernandes rolou pro Fred, vem cruzamento, Cristiano de cabeça ajeitou pro Lingard, devolveu Cristiano! Partido. Sempre ele! Gol! Terminou! Terminou em Old Trafford! O Cristiano Ronaldo sempre chamou muita atenção no início da carreira por seu estilo de jogo. Ele era um driblador nato e fazia belos lances em campo. Os brasileiros deram ao craque o apelido de Robozão, muito pelo seu jeito de se postar em campo ou mesmo por ser uma máquina de fazer gols. Mas o Cristiano também provou ser uma máquina depois de fazer coisas que só ele consegue fazer. Com 35 anos de idade, após um teste médico que ele fez na Juventus, mostrou-se que ele tinha um físico de alguém de 23 anos. Ele também já deu um salto tão alto e foi maior que a média dos jogadores de basquete, e ele tem técnicas únicas para isso que consegue usar com perfeição, mas para chegar nesse nível de qualidade física ele precisou treinar muito. Em sua casa ele tem até mesmo uma esteira da NASA que permite ele a correr em gravidade zero. Em gol contra a Sampdoria, na Juve, ele chegou a saltar 71 centímetros e atingiu 2,56 metros no ar, ficando no ar por 92 centésimos até marcar um gol de cabeça. Menino pobre que saiu da Ilha da Madeira até virar jogador do Sporting, a destilar seu talento e chamou a atenção dos times grandes. Cristiano era focado em 100% que fazia e tinha toda a certeza que sua luta valeria a pena. Cristiano Ronaldo tem 5 prêmios de melhor jogador do mundo, é o maior artilheiro da história da Champions e já tem mais de 100 gols com a camisa da seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo tem um talento sublime na hora de bater faltas e repertório para o CR7 não falta e nunca faltou durante sua trajetória. Durante suas partidas atuando pelo Manchester United, nenhum dos narradores e comentaristas parecia acreditar que apenas um menino daqueles tinha um talento tão nato
para fazer golaços e ser um jogador showman. 35 yards and more. Too far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! He went through Almunia, beaten for pace. And Manchester United have scored twice in a little more than 10 minutes here. Com apenas 19 anos de idade, Cristiano Ronaldo já era assunto no mundo inteiro e era uma verdadeira promessa do futebol. Nessa época, ele ainda atuava pelo Manchester United. Ele era muitas das vezes provocado em campo, mas ao invés de responder como moleque, ele respondia mesmo era como gente grande. Beautiful ball to Ronaldo. Chance Manchester United. Goal! Manchester United. Cristiano. A briga entre Messi e Cristiano Ronaldo sempre existiu, já que eles são os dois maiores jogadores do futebol na atualidade. Na primeira passagem do Chris em Manchester, a briga já era boa, principalmente na final de Champions que o Barça ganhou nos ingleses. Mas quando o CR7 foi para o Real Madrid, a rivalidade ficou ainda mais intensa, já que envolveu fatores históricos entre os dois clubes. Foram diversos duelos entre os jogadores, e se o Messi respondia de um lado, o Cristiano certamente respondia do outro. Mas pela direita o meio, Cristiano fez tudo sozinho! Golaço sensacional! Gol! Cristiano Ronaldo! É do Real! A história do Cristiano no Real Madrid não é brincadeira. Só o Cristiano sozinho conquistou inacreditáveis 5 UEFA Champions League com a camisa madridista, além dos inúmeros títulos de ligas e copas nacionais conquistados com a camisa merengue. Além disso, ser o maior artilheiro de Champions League não é para qualquer um. Cristiano, não satisfeito, em 2018 fez talvez o maior golaço da história da competição. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Gol! Receba os aplausos do torcedor rival. Está de pé o torcedor em Turim para aplaudir, para reverenciar essa máquina, esse monstro. Cristiano é insano. Insano de tal forma que foi capaz de se equiparar ao Eusébio, maior ídolo dos portugueses no futebol desde sempre. Na seleção portuguesa, Cris sempre suou a camisa e representou Portugal como nunca viram igual. Ronaldo, looking for the hat-trick, and he's got it! Magnificent from Cristiano Ronaldo! He has made the second half his own! E pra você, essa má fase do Cristiano Ronaldo vai passar? Vem aqui nos comentários me contar. Vai maratonar mais vídeos aqui do canal e eu te vejo, é claro, você sabe, no próximo. Até mais.